2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 diz assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vou reler o texto. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos diante da tua majestade eterna e santa, para bendizer, engrandecer, glorificar, exaltar, adorar o teu nome santo e poderoso. Pai, faça-se presente, fala aos nossos corações, alimente as nossas almas, e do céu traga o pão vivo, a tua palavra, para nos alimentar e nos fazer continuar firme na tua presença. Esse é o meu pedido, esta é a minha oração, assim venha, a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, me dê alguns minutos da sua atenção, por gentileza. Existem dons, existem talentos e existe o fruto do Espírito Santo. São coisas distintas, não são a mesma coisa. Talento, fruto do Espírito e dons não são a mesma coisa. Talento é aquilo que fazemos com as mãos. Um músico é um talento. Quem controla o som é um talento. Quem arruma a igreja é um talento. Quem constrói a igreja de uma forma alinhada é um talento. O talento é aquilo que fazemos com as mãos. Nessa visão, o talento é aquilo que fazemos para a igreja, para o bem da igreja, para beneficiar a igreja. Isso é talento. Depois vem os dons do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que são 9. Eu posso até daqui a pouco ler para os irmãos. Os frutos do Espírito é algo que beneficia principalmente a pessoa. Veja, o talento é para benefício da igreja, os frutos do Espírito é para benefício da pessoa. E por fim vem os dons, que se divide em 3 classes. Eu vou mostrar as 3 classes dos dons aqui para os irmãos, mas de antemão vos digo que assim como o talento é para bem da igreja, os frutos do Espírito para bem de si próprio, os talentos é para glorificação, ou melhor, os dons é para glorificação do nome do Senhor. Se divide em 3 partes, ou melhor, existem os dons gerais, que se divide em 2 partes. Então tem os dons gerais, os dons espirituais e os dons ministeriais. Eu fiz a lista dos dons gerais, eles fazem uma base na Bíblia para realizar, mas não é deles que eu vou pregar. Eu só vou falar a título de curiosidade quais são os dons gerais. Primeiro, profecia. Segundo, servir. Terceiro, ensinamento. Quarto, o dom ou dar ânimo. O quinto, contribuir. Depois, deliberar. Mostrar misericórdia. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Fé. Curar. Prestar ajuda. Operar milagre. Discernir espírito. Falar línguas. Interpretar língua. Dom de apóstolo, evangelista, pastor, mestre e administrador ou administrar. Esses seriam os dons gerais, que seriam 21. Dentro do contexto dos dons, nós temos os dons ministeriais. Eu vou falar dos dons espirituais, por isso eu estou adiantando nessa parte. Os dons ministeriais são 5. Está lá em Éfeso 4:11. E ele deu
uns para pastores, profetas, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são representados pelos 5 dedos da mão. O polegar representa o apóstolo, que é o que alcança os outros 4. Alcança o dom da profecia, o dom do evangelista, o dom do pastor e o dom do doutor. Ele alcança. O segundo é o dom do profeta, é o indicador, o profeta indica. O terceiro é o dedo do meio, que tem um sentido de comunicação, não vou, claro, expressar de forma vulgar. O terceiro, ou o quarto, que seria o do pastor. Se você não sabe, esse é o dedo do compromisso, da responsabilidade ou da aliança. É onde o rapaz, quando noiva, coloca aliança na mão direita nesse dedo, quando casa na mão esquerda nesse dedo. E se você não sabe, existe uma veia no nosso corpo que passa por esse dedo e vai direto para o coração. Então esse é o dedo que representa o pastor, e o mínimo representa o doutor ou o mestre. E em algumas situações é o dedo que a gente usa para tirar a cera do ouvido, e é isso que faz o mestre, o doutor. Ele nos ensina. E olhando, ele é o dedo menor. Veja que o doutor é aquele que vai ser o menor. Esses são os dons ministeriais, que são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor. Mas aí eu quero falar com os irmãos sobre os dons espirituais. E eles estão lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Vamos analisar esse contexto. Versículo 7 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo só vai me dar um dom, só vai me dar uma capacidade se eu decidir utilizar aquele dom. Aleluia. Jesus, Deus, Ele não vai me dar um dom de enfeite, simplesmente para que eu venha exibir aquele dom. Porque, sendo sincero, em alguns lugares as pessoas tentam fazer shows com os dons de Deus, exibição com os talentos de Deus. Então não é louvável, não é ético, não é coerente eu querer um dom de Deus para uma exibição pessoal, particular. Não, o dom de Deus na minha vida, ela tem um objetivo, ele tem um objetivo que é primeiro glorificar o nome do Senhor e realizar a sua obra na terra. Então, se porventura você anela, deseja, busca o dom de Deus, que o objetivo dessa busca seja para glorificar o nome de Deus e seja para beneficiar a igreja. Por exemplo, eu vou aqui avançar um pouco, mas volto daqui a pouco para o texto. A Bíblia fala sobre o dom de profecia, e a Bíblia diz que o dom da profecia serve para exortar, consolar e edificar. Veja, exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo, da igreja. Serve para exortar. Pastor, me explique o que é exortar. Exortação, exortar é o mesmo que repreender.
é o mesmo que corrigir, é o mesmo que chamar a atenção, só que de uma forma educada. Pode procurar lá no dicionário Aurélio, ou vá lá no Google e digite a palavra exortar, e ela vai dizer que exortar é repreender com brandura, com carinho, com amor, com educação. Você chama a atenção da pessoa de uma forma tão amorosa, de uma forma tão educada e tão meiga, que a pessoa, ao invés de ficar com raiva de você, ela vai dizer: meu irmão, muito obrigado, aleluia, eu estava errado mesmo, não sabe, mas agora você me abriu os olhos, me entendendo. Por quê? Porque você exortou, corrigiu, repreendeu de uma forma tão carinhosa e amorosa, que a pessoa passa a lhe agradecer. Então a profecia tem um primeiro objetivo de exortar, depois de consolar. Glória a Deus. Nenhuma profecia é algo para trazer, eu falo dentro do contexto, aleluia, fiel, dos fiéis, não é para trazer lágrima ou tristeza, é para consolar aquele que está triste, aquele que está abatido e desanimado. Recebendo a palavra profética, ele vai receber consolo, e por último, serve para edificar. A profecia dos dias ou dos tempos atuais dentro do dom, eu vou explicar daqui a pouco porque é dom de profecia, ela tem essa finalidade: exortar, consolar e edificar. Ou seja, depois que o profeta, aleluia, entrega a palavra, o crente que recebeu a palavra, ele sai da igreja com vontade de ser mais crente, com vontade de orar mais, com vontade de fazer mais a obra do Senhor, com vontade de ser mais fiel, com vontade de ser mais temente, com vontade de ser mais cheio. Porque se a profecia causou no crente uma vontade de sair da igreja, uma vontade de se desviar, eu estou com vontade agora de beber cachaça, eu estou com vontade agora de tomar uma cerveja gelada, eu estou com vontade agora de deixar a minha mulher ou meu marido, porque aquela profecia, não, aí essa profecia não está dentro do contexto espiritual das escrituras, porque aquela que vem dentro desse contexto, ela exorta, consola e edifica. Ela exorta, consola e edifica. Louvado seja Deus. Depois que eu recebo essa profecia vinda do trono, aleluia, a luta vai se levantar, a prova vai se levantar, a perseguição vai se levantar, a calúnia vai se levantar, tudo vai se levantar, a tempestade vai se levantar. Vou me jogar na cova, vou me jogar na fornalha, vou me jogar no deserto. Mesmo assim, eu vou continuar firme. Por quê? Porque a profecia, ela teve uma utilidade na minha vida, ela fez efeito na minha vida, e o efeito da profecia foi que ela me edificou, me alicerçou, me sustentou, me concretizou de maneira tal que a luta está vindo, e ao invés de eu me abater, desanimar, me entristecer e chorar, eu estou exaltando, glorificando, adorando e louvando o nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então, o dom de Deus, ele tem que ter utilidades. Ele não pode ser semelhante àquele que pegou e enterrou o talento que ganhou do seu Senhor. Pois bem, passando então para o versículo 8, diz assim: porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, ou da sabedoria. Veja, amados irmãos, o primeiro dom na lista dos 9, são 9, assim como os frutos são 9, os dons também são 9, os dons espirituais. O primeiro é o dom da palavra da sabedoria. Eu não tinha nem atentado para isso, porque quando as pessoas me indagam sobre dons espirituais, eu sempre digo que o que eu amo muito é a palavra. Eu sou muito focado na palavra, eu sou ligado na palavra. Se tem uma coisa que eu peço a Deus, eu não peço a Deus outros dons como discernimento, revelação, variedade de língua, interpretação de língua, o dom de cura, não. Eu peço o dom da palavra. Por quê, pastor? Porque está escrito em Mateus 7, versículo 24: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem sábio, homem prudente, que edificou a sua
casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, veio as correntes de água, veio a tempestade e bateu com toda a força naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada na palavra. Por isso, o primeiro dom que Deus dá à sua igreja é o dom da palavra, porque é a palavra que alimenta a nossa alma, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá capacidade até para vencer Satanás. É a palavra. Então, o primeiro dom que Deus dá à igreja é o dom da palavra. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir para provar todos que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua palavra, a tua coroa. Pastor, por que a palavra? Por quê? Porque está escrito: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E disse Davi: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E dizia mais o salmista: lâmpada para os meus pés, tempo presente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tempo presente. No presente você tem que andar pela palavra, ser dirigido pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, tempo futuro. A palavra tem que estar na sua vida no presente e tem que estar no futuro. Se você quer vencer as lutas, as provas, comece a se alimentar da palavra, porque escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra proveniente da boca de Deus. Veja, o primeiro dom que é dado à igreja é o dom da palavra da sabedoria. E o segundo, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. Veja que o primeiro dom e o segundo dom é palavra, irmão. Aleluia. Eu não posso lhe censurar, nem lhe julgar, nem lhe destratar. Mas crente que ama a Deus, irmãos, ele também ama a palavra de Deus. Quando você vê aquele crente que o negócio dele é movimento, é reteter, é pulo, é marcha, é isso e aquilo, tudo bem, nada contra, mas se você olhar para ele, pode ver, é crente que não tem estrutura, é crente que não tem firmeza, é crente que se pegar com alguns de uma seita que existe por aí, vai tirar ele da igreja ligeirinho, com duas palavrinhas, ele sai da igreja e vai para lá. Sabe por quê? Porque não tem se alimentado da palavra de Deus. Qualquer conversinha bonita, irmão, tira ele da igreja. Por quê? Porque ele faltou palavra. Veja, o primeiro dom é a palavra da sabedoria, e o segundo dom é a palavra da ciência ou do conhecimento. Qual é a diferença, pastor? Palavra da sabedoria para a palavra do conhecimento. É simples. A palavra da sabedoria é aquela que Deus te dá. Palavra da sabedoria, você não adquire ela numa faculdade, um curso de teologia básico, médio, bacharelado, mestrado ou doutorado, não. Essa é a palavra que você vai adquirir no dom do conhecimento, ou dom da palavra do conhecimento. É quando Deus lhe dá a capacidade de você conseguir, aleluia, desenvolver a sua capacidade cultural dentro da palavra. Ou seja, você é aquela pessoa que consegue, aleluia, estudar a Bíblia e receber as revelações que está na Bíblia, entender os mistérios que está na Bíblia. Essa é a palavra do conhecimento. É quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, e Deus abre a sua mente para você
você entender aqueles mistérios. Louvado seja Deus. A palavra da sabedoria é palavra, ou são palavras que Deus te dá em um momento de crise na tua família, em um momento de crise no teu casamento, em um momento de crise, aleluia, no teu trabalho, em alguma situação adversa, que os ânimos estão acirrados, que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, querendo partir para os finalmente, ou para o via de fato. Aí você chega lá com uma palavra de sabedoria. Isso é um dom de Deus. Aí o que estava com raiva, de repente está chorando, pedindo perdão e desculpa. Louvado seja Deus. O que estava desanimado, de repente se levanta a cabeça, se anima e começa a dar glória e até falar em línguas. É assim. Isso é palavra de sabedoria, vinda direta do trono. Louvado seja Deus. Mas vamos seguir, porque esse ainda é o segundo, ainda tem 7. Depois da palavra do conhecimento, a outra é dado pelo mesmo Espírito o dom da fé. Veja que aqui está sendo apresentada uma distinção. Por quê, pastor? Porque existe a fé natural e a fé salvífica. A fé comum, natural, e a fé salvadora. A fé natural é a fé que todo mundo tem. É uma fé comum, natural, todo mundo tem. Colocando, ou com exceção dos ateus, que dizem que não crê em Deus, não crê em vida após a morte em nada, com exceção deles, todos os demais, eles vão dizer que crê em Deus, ou que crê em alguma divindade. Seja ele uma pessoa de caráter, ou sem caráter, ou mau caráter, seja uma pessoa que fala a verdade, ou uma pessoa que mente, todos vão dizer que crê em Deus, sendo uma pessoa justa, ou não, fiel, ou não, honesta, ou não, eles vão declarar um tipo de fé em Deus. Isso é a fé natural. Mas aí a Bíblia vai nos revelar que existe o dom da fé. É por isso que lá em Efésios 2:8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui eu posso interpretar que a salvação é o dom, assim também como a fé é vida de Deus e é um dom. Essa fé é salvadora, a fé que vai você acreditar no impossível e ver o invisível. Essa fé, irmãos, que às vezes o crente está acabado, destruído, falido, vencido na lama, e alguém olha de longe e diz: pronto, agora se acabou, agora não tem mais jeito, aquela luta que teve antes era uma luta fraquinha, foi por isso que ele se levantou. Eu quero ver ele se levantar dessa, eu quero ver ela se levantar dessa aí com certeza vai se desviar, vai para o mundo, vai dançar as festas juninas por lá, carnaval, beber cachaça, se prostituir, adulterar, pintar e bordar, porque não é possível. Aí de repente, aleluia, você está lá nas cinzas, lá embaixo caído, e todo mundo, aleluia, declarando de forma segura que é a sua fraqueza, é a sua derrota, é o seu fim. E de repente, aleluia, você começa a se erguer do pó, se levantar das cinzas, se erguer do monturo, e alguém começa a ficar espantado e assustado, e começa a dizer: mas não tem condições, pela ótica humana estava vencido, estava acabado e destruída, não tinha como se levantar. Mas este é o mistério da fé, irmão. O mistério da fé é exatamente aqui, que olha para mim e para você, vê na lama, na sarjeta, e diz: pronto, agora se acabou, agora destruiu. Mas o problema, aleluia, mas o mistério é que tem fé, e quem tem fé, meu irmão, é como Abraão, que acreditava que até das cinzas Deus poderia ressuscitar o Isaac. Glória! Aí depois do dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito é dado os dons de curar, e aqui está no plural, os dons de curar. Veja, alguém disse que o único discípulo de Jesus em toda a história da humanidade que conseguiu alcançar o nível
de ter sobre a sua vida o exercício de todos os dons foi o apóstolo Paulo. Alguém disse que fora o único que alcançou esse nível de sobre a sua vida, sobre o seu ser, está acoplado os 9 dons. Glória a Deus. Aí ele diz que a outro, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar. É um dom. Eu posso ter e posso não ter. Você pode ter ou pode não ter. É dado. Depois do dom da cura, ele segue. E a outro, a operação de maravilhas. Outra tradução diz dons de milagres. Mas alguém disse que existe uma diferença entre milagres e maravilhas. Veja que cura também é milagre, mas às vezes Deus dá esse dom de forma específica. Você vai receber o dom só para orar pelos doentes. Você não vai orar porque está desempregado, porque, entendeu? O dom é para orar porque está doente. Claro, uma pessoa que está doente foi curada é um milagre. Pessoa que está desempregada e no outro dia você orou, é um milagre também. Só que está havendo aqui uma distinção. Aí ele diz que a outro é dado o dom de maravilhas. Mas alguém disse que maravilhas é mais do que milagre. É um milagre, sabe, extraordinário, algo fora do comum. Milagre é isso, mas eu não sei nem como lhe explicar. Mas eu vou dar o exemplo que eu vi alguém dizer, que a operação de maravilha é mais ou menos assim. O milagre é a pessoa estar com o braço ressequido, como o homem da mão mirrada. Jesus foi lá, orou e ficou normal. Ou alguém está com a dor no braço, alguém orou e a dor passou. Isso é um milagre. Mas a maravilha é a pessoa não ter o braço e alguém orar e o braço crescer. Aí é milagre maravilhoso. Aí é a operação de maravilhas. Ou seja, Deus está dizendo aqui que não há limites para o seu operar, não há limites para o seu trabalhar, porque existem milagres, aleluia, que a ciência ela consegue replicar. Louvado seja Deus, aleluia. Veja, eu já ouvi história de alguém que estava com a dor de dente e pediu para alguém orar, e quando alguém orou, o dente caiu. Louvado seja Deus. Mas se você for lá no dentista, ele manda você entrar na cadeira, sentar na cadeira, abra sua boca, pega um alicate desse tamanho, aleluia, glória a Deus, pega uma injeção com uma agulha de quase um palmo, aplica ali, aí depois da mexida, está doendo? Você está não. Quando é medroso que ele está, pode não. Aí quando está na hora, ele toma o alicate, também arranca, entendeu? Resolveu o problema de uma forma diferente. Então, às vezes milagres são replicados pela ciência, louvado seja Deus. Alguém com uma dor de cabeça, aí alguém orou, passou, mas se tomar um Doflex, também pode passar, e por aí vai. Mas quando é a operação de maravilha, irmãos, louvado seja Deus. Lembra dos magos de Faraó lá no Egito, que quando Moisés transformou água em sangue, eles também foram lá e transformaram água em sangue. Moisés foi lá, fez o sinal das moças, eles fizeram também, fez o sinal da rã, eles fizeram também. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chegou no 4º sinal, eles não conseguiram fazer. Aí chamaram Faraó e disse: Faraó, isso é o dedo de Deus, não tem como a gente copiar. Tem coisas que a macumba até copia, tem coisas que a ciência copia, mas tem coisas, aleluia, louvado seja Deus. É aí que entra o dom de maravilhas. É quando o milagre que acontece na minha vida, a ciência não pode fazer, a macumba não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, o doutor não pode fazer, o advogado não pode fazer. Isso, não se preocupe, porque eu sou maravilhoso, eu sou conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Aleluia! Eu estou ensinando sobre os dons. E ele prossegue. Depois do dom de maravilhas, a outro, a profecia, ou o dom de profecia. Por que o dom de profecia, pastor? Porque Jesus Cristo mesmo dissera que os profetas só duraram até João.
Os profetas só duraram até João. Profeta. Depois de João, não é mais profeta, é o dom da profecia. E qual é a diferença, pastor? Vou tentar lhe explicar dentro da minha compreensão. No tempo dos profetas, você procurava o profeta, eles chamavam de vidente, levava um presente e apresentava a sua causa. E dizia, como Saul: eu quero saber onde estão as jumentas do meu pai que fugiram, ninguém sabe onde estão. Revela para nós, profeta. Também você ia ao profeta, eu vou conjecturar, e dizia: profeta, eu quero saber se a minha esposa ou meu marido está me traindo. Aí levava o presente. Profeta, eu quero saber se eu vou conseguir terminar essa faculdade ou não, como é que eu faço? Profeta revelava, louvado. Então essa era uma obrigação do profeta. Assim, chegando alguém com uma demanda, o profeta tinha por obrigação de revelar aquele pedido. Já no dom da profecia, não é você que vai atrás do profeta para dizer o que quer ouvir ou o que não quer ouvir. É Deus que usa o profeta para falar aquilo que você precisa ouvir. Porque no Antigo Testamento as pessoas iam até o profeta para ouvir o que eles queriam ouvir, o que eles estavam na expectativa de ouvir. No dom da profecia é diferente. Você não vem ouvir o que quer ouvir, você vem ouvir o que precisa ouvir. Aleluia. E não é você que determina se o profeta vai falar ou não vai falar. Deus usa qualquer um no dom da profecia. Ele usa o velho, ele usa o novo, ele usa o ancião, ele usa a criança, ele usa a moça, ele usa o rapaz, aleluia, ele usa o pastor, ele usa o porteiro, ele usa o membro, ele usa o congregado. Ele pode usar qualquer um. A Bíblia até, e às vezes, deixa eu lhe dizer, às vezes o profeta, no tempo do dom da profecia, ele pode profetizar até sem saber que está profetizando. Eu falo isso com base bíblica, pois quando estavam para julgar Jesus, o sumo sacerdote, o Anás ou Caifás, eu sempre troco, a Bíblia diz que ele se levantou e disse assim: mas não importa que um justo morra por toda a nação. Aí a Bíblia diz: ele não sabia, mas ele estava profetizando. Louvado seja Deus, aleluia. Então no tempo da graça a gente profetiza até sem saber que está profetizando. Louvado seja Deus. Então veja que não é mais profeta ou profetiza, é dom. E no dom, Deus pode te usar hoje e nunca mais te usar. E nós precisamos ter um certo cuidado. Eu contei isso ontem aqui, foi ontem, eu acho que foi na reunião que a gente teve, sobre um amigo meu. E ele casou e não gerava filhos. Então ele procurou o médico, fez tratamento tal e nada. Aí um dia a esposa dele foi para o ciclo de oração. Aí Deus levantou o profeta e disse: mulher, eis que assim diz o Senhor, tu vai ficar grávida, tu vai gerar uma criança e vai ser menino. No mesmo mês a irmã engravidou. Já tinha feito todo tipo de tratamento e nada, o médico já tinha desesperançado, não tinha mais jeito, engravidou. Passaram-se os 9 meses. Eu não sei se na época tinha pré-natal, se fizeram pré-natal. Eu só sei que quando ele chegou lá, a menina nasceu, a criança nasceu. E o médico perguntou para o pai se ele estava feliz. E disse: o que é que você acha, é menino ou é menina? Ele disse: é menino. Mas como é que você sabe que é menino? Isso porque o meu Deus me revelou, ele me disse que ia ser menino. Aí o médico disse: então o seu Deus é muito fraco, porque não é menino, é menina. O que foi que aconteceu aqui, pastor? Simples. Existe hora que Deus usa o profeta, mas existe hora que o profeta quer usar Deus. Veja, Deus revelou para o profeta que ela ia ficar grávida. Deus não disse para ele se ia ser menino ou ia ser menina, mas ele se empolgou, aí quis exibir-se, aparecer e dizer qual era o sexo. Aí foi aí onde ele se quebrou. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes Deus usa o
profeta em um culto, e é gostoso ser usado por Deus, é gostoso sentir a presença de Deus. Oh, coisa boa! Se você pudesse, você não saía mais desse nível, dessa esfera de sentir a presença e estar cheia. É por isso que às vezes a gente dá oportunidade para alguns irmãos, ele pega o microfone aqui, irmão, quando o Espírito diz, não quer só trabalhar, e eu digo, Jesus, manda ele olhar para o relógio ali, Jesus, está passando o horário, vai dificultar aqui. É porque a coisa boa não quer sair mais, é como o Pedro lá no Tabor, lá no monte, quando agora desceu, eu não quero ir para casa mais não, aqui está muito bom, aqui está bom demais, eu quero ficar por aqui. Pois é, aí quando o profeta sente aquela presença, aí ele vê que aquilo ali trouxe o status de profeta para ele, ele não quer perder aquele status, não quer perder aquele nível, aquele patamar. Aí em outros cultos, ele começa a jogar verde para ver se sai uma madura. Teve até o irmão que estava no culto, fechou o olho e saiu, aí passou a mão assim numa barriga, viu a barriga meio saliente, eita, vai ser menino, assim diz o Senhor, e tem que colocar o nome de profeta Samuel. Aí quando ele abriu o olho, meu irmão, o camarada tem um bigodão que dava quase um palmo. Aleluia! Cuidado, profeta! Nós não estamos mais na era dos profetas, estamos na era do dom da profecia. Deus pode te usar hoje e não usar nunca mais, ou só te usar daqui a 6 meses ou um ano. O que você tem que fazer é permanecer na brecha e dizer como Isaías vinha aqui, Senhor, estou à disposição. Se quer usar alguém, eu estou na fila e quero ser usado. Eita, glória a Jesus. Depois do dom de profecia, a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de discernimento, discernimento de espíritos. Porque se você não sabe, uma das especialidades de Satanás é imitar a Deus. Uma das especialidades de Satanás é imitar as coisas de Deus. Isso não é de agora, não é desde sempre, irmão. Quando ele subirei as mais altas estrelas, farei o meu trono acima do trono e serei semelhante. Ele quer parecer com Deus, ele quer copiar, ele quer imitar, ele quer, entendeu? É por isso que quando vier a grande tribulação, vai vir a trindade satânica, o anticristo, a besta e o falso profeta, 3, para copiar, ele quer copiar a Deus. Então, dentro desse contexto, ele também tenta imitar a Deus. Ele às vezes se passa, ou tenta se passar pelo Espírito Santo. Já vi pessoas, irmãs, possuídas por demônios falando língua. Porque a língua estranha, ela tem 3 origens: Deus, a carne e Satanás. Aí onde entra o dom do discernimento de espírito, para você saber quando é Deus e quando não é Deus. Eu acho que foi o presbítero Lisboa que me contou essa história. Ele disse que, acho que foi em São Paulo, eu não lembro bem, mas eu vou tentar lembrar. Diz que a igreja cheia, e o pregador lá em cima pregando, e o fogo descendo, a igreja glorificando, o crente pulando, o crente marchando, profetizando, falando em mistério. Aí de repente saiu uma irmãzinha lá do último banco, que ela estava lá de cabeça baixa, ela saiu caladinha, a irmãzinha, aquelas irmãzinhas do coque. Saiu lá pelo meio, chegou aqui e disse: saia daí em nome de Jesus. Disse, por que eu vou sair? Por que eu vou parar se estão me glorificando? Você está repreendido, Satanás, sai dele agora. Cuidado, meu irmão. Deixa eu contar um segredo para tu. Quando é Satanás, irmão, ele ainda vem com um linguajar mais polido do que o do pregador. Aquele jeito suave, eita, engana direitinho. Mas há poder no sangue de Jesus. A outro pelo mesmo Espírito é dar o discernimento de Espírito, saber quando é Deus e quando não é Deus, irmão. Cuidado. Vamos lá, só tenho 10 minutos. A outro é dado a variedade de línguas.
Existe uma guerra, irmãos. Existe uma guerra entre os teólogos, os ministérios e as igrejas para saber se essa língua que se fala nos cultos pentecostais são língua dos anjos, língua dos céus, ou se são idiomas, línguas estrangeiras. No livro de Atos dos Apóstolos, eles falaram línguas estrangeiras. Ali tinha gente de cerca de 17 países. E quando Pedro falou, as 17 nações que estavam ali representadas pelos seus moradores, por as pessoas que vieram de lá, eles entenderam Pedro. Olha, Pedro estava falando em hebraico ou grego, acho que em grego era a linguagem comum. E ele falou, da boca dele estava saindo a linguagem grega. Mas ali tinha gente da Capadócia, tinha gente de Malta, tinha gente de Creta, tinha gente de 17 nações. No fundo saiu da boca dele, cada um entendia conforme a sua língua, o seu idioma. Veja que coisa poderosa de Deus. Então existe essa guerra, essa batalha. Eu acredito, sim, que nós podemos falar tanto linguagem humana, de idiomas humanos, como o idioma dos céus, porque eu acredito que o idioma do céu é diferente do idioma da terra. E Paulo disse em Coríntios 13, 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Língua dos homens são idiomas, língua dos anjos, línguas misteriosas, língua além. Isso ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. Veja que ali se revela idiomas e línguas naturais. Me lembra até de uma história, se eu não me engano o nome dele era Zaguri, era um judeu, Leão Zaguri. Faz muito tempo que eu li essa história, eu lembrei agora. Ele era judeu, lá do país de Israel, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, da terra de Jesus, da descendência lá do povo hebreu, do povo de Jesus, Leão Zaguri. E ele foi assistir um batismo assembleiano. Os irmãos sabem como é batismo, vocês já foram batizados, alguns assistiram o batismo, e tem hora que ele faz um mover, e de repente, o pastor batizou uma irmã, e bum! Quando a irmã saiu dentro d'água, ela saiu cheia, saiu profetizando, saiu falando em línguas rajadas. Aí aquele judeu que estava assistindo o culto, que não era crente, era simplesmente um judeu, que curiosamente foi assistir aquele batismo, ele gritou e disse: louvado seja Deus, essa irmã está falando o meu idioma. Glória! Aleluia! Então, para mim, o dom de língua pode ser línguas terrenas ou línguas celestes. Ainda que eu fale a linguagem dos homens e a dos anjos, então há essa noção. Variedades de línguas é um dom, e a outro a interpretação das línguas. Isso aqui é outro dom, que você mesmo que fala pode ter o dom de interpretar a língua estranha que você está falando. Quando não, outra pessoa vai interpretar aquela língua. A função de se falar em língua, diz a Bíblia, é para edificar a si mesmo, porque quem fala em língua fala consigo mesmo e com Deus. Agora, se houver intérprete, aí vai ser revelado para a igreja aquilo que está sendo falado na língua espiritual. Queridos, eu falei dos 9 dons. Tem os dons gerais, são 21, os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons espirituais estão inclusos nos dons ministeriais, ou nos dons gerais, melhor dizendo. Os dons gerais vão se dividir entre os dons espirituais e os dons
gerais e também tem coisa dos dons ministeriais, por isso que são dons gerais. Mas o objetivo dos dons é para a edificação da igreja, para a manutenção da igreja. Por isso o texto que li em 1 Timóteo ou 2 Timóteo 1,6, a segunda parte, Paulo diz a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Por quê, pastor? Porque a igreja ela será plena a partir do momento que os 9 dons estiverem em evidências. Aleluia. Então, nesse contexto, eu preciso despertar o dom que Deus colocou em minha vida. Eu não sei qual é o dom que Deus colocou em você. Eu não sei qual é o dom que você tem pedido a Deus. E a Bíblia diz que nós podemos buscar os dons de Deus e buscar com zelo. Está escrito na mesma carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 14, ele manda que a igreja busque os dons de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, o culto, ele tem basicamente 4 finalidades. Basicamente, são muito mais, mas eu vou mostrar 4 finalidades básicas. Primeiro, adoração. Segundo, oração. Terceiro, gratidão. E quarto, sacrifício. Veja, o culto. O que é o culto, pastor? Culto é uma celebração aonde você vai honrar e exaltar uma divindade. No nosso caso, o Deus eterno, o Deus único e poderoso. Então, o culto tem basicamente 4 finalidades: adoração, oração, gratidão e sacrifício. Veja que em nenhuma dessas minhas 4 citações eu disse que você vem para a igreja em busca de alguma coisa. Não, você vem para adorar, você vem para orar, você vem para agradecer e vem para sacrificar. Ou seja, louvado seja, você vem fazer. É por isso que num tempo como esse de chuva, em um tempo de dificuldade, irmão, é aí que se revela a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, porque um dos objetivos do culto é sacrifício. Louvado seja Deus. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu preciso entender que, vindo eu para o culto, eu preciso ser útil no culto, eu preciso ser útil na igreja, eu preciso ser útil no reino, eu preciso ter alguma serventia na igreja. Olha, irmãos, essa graça de servir, ela é tão profunda. Deixa eu lhe contar aqui um texto sagrado, não vou lembrar a referência, mas é tão profunda que Jesus Cristo, um dia, ele falando sobre o servir, ele disse assim: qual é o patrão que quando o seu empregado chega do campo, o patrão vai lavar os pés dele ou cuidar dele? Não. Mesmo depois de um dia de sacrifício, de luta do empregado, quando o patrão chega, ele vai e lava os pés do patrão, serve o jantar do patrão, dá toda a assistência ao patrão. Aí ele diz: e depois dele ter feito isso, o patrão não lhe agradece. Mas por que o patrão não agradece? Porque ele fez a sua obrigação. Aí Jesus Cristo disse assim: isso aqui pesa, irmão, isso aqui dói, mas depois passa. Se você só fizer aquilo que lhe é ordenado, você não passa de um servo inútil. Eita, meu Deus! Porque
Porque às vezes eu e você queremos até dizer, mas eu já fiz demais, eu já fui para o culto ontem, eu já evangelizei, eu já passei uma hora de joelho, eu já li não sei quantos capítulos da Bíblia, eu já dizimei não sei quantas vezes. Não, meu irmão, se você fizer tudo aquilo que lhe é ordenado, que lhe é cobrado, não sou eu, pelo amor de Deus, não fique com raiva de mim não, porque é a Bíblia que eu estou pregando para você. Se você fizer tudo aquilo que lhe foi ordenado, que lhe foi determinado, que lhe foi ordenado, você não passa de um servo inútil. Então nessa noite você não vai fazer só aquilo que o Senhor lhe ordenou, você vai receber capacidade para ir além, você vai receber capacidade para... Lembra de Jesus ensinando lá em Mateus? Ele disse assim, ó, se alguém mandar você caminhar uma milha, vá duas. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém lhe bater no facete, ofereça. Ou seja, passa mais do que aquilo que estão esperando de você. Aleluia! Eu estou crente nesse negócio. Jesus Cristo vai nos chacoalhar, e eu estou precisando da sua ajuda. Aleluia, eu estou me sentindo já não vai cansado. Aleluia, eu estou precisando que você desperte, eu estou precisando que você ore para Deus despertar o dom de Deus que está aí dentro de você, o chamado que Deus colocou dentro da sua vida, esse talento que Deus colocou na sua mão, e você que está querendo enterrar, ou quem sabe já enterrou, já sepultou, mas hoje a palavra é: desenterra esse talento, desperta o dom de Deus que há em ti. Louvado seja Deus. Pastor, é porque eu queria cantar, então desperte o dom de cantar. Agora, se o seu talento não é cantar, você vai passar vergonha, você vai se atrapalhar, você vai passar mico, vai pagar mico. Procure entender qual é o talento, porque se for o dom que Deus te deu, pode ser pequeno, pode ser simples, mas Deus vai colocar uma graça, vai colocar uma presença, vai colocar uma unção, vai colocar que até aqueles que acham que é pequeno vão sentir vontade de fazer aquilo que tu está fazendo, porque vão perceber, vão sentir, vão ver a presença de Deus. Oh, glória! Você já viu, meu irmão, que tem aquelas pessoas que fazem as coisas simples, mas ela faz com tanto esmero, com tanta perfeição, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto afinco, com tanta empolgação, com tanta gana, que é algo que contagia, irmão. Louvado seja Deus. E em contrapartida, ao inverso disso, às vezes a pessoa tem uma posição, tem uma responsabilidade, tem um compromisso grande, mas faz com tanto desprezo, faz com tanta rejeição, faz resmungando, reclamando, que aos olhos de quem vê, se torna uma coisa tão banal, tão desvalorizada. Mas nessa noite o Espírito de Deus diz para nos despertar, irmãos, e nós vamos ser úteis na obra, vamos ser úteis no reino, vamos buscar os dons, vamos despertar o dom, porque Deus nesses últimos dias, Ele está na disposição e na eminência de levantar homens e mulheres para proclamar a sua palavra na terra, porque tem gente morrendo aí nas drogas, já estão liberando aí as drogas para o povo dar à vontade, já liberaram 40 gramas, dá para fazer bem uns 10 cigarros de maconha. Eita, os traficantes estão fazendo a festa agora, porque liberaram 40 gramas de maconha para você usar, para você abusar. Eita, mas há poder no sangue de Jesus Cristo, enquanto eles vão estar lá aloprados, enquanto eles vão estar lá doidão, cheio de maconha, cheio, aleluia, a igreja vai estar cheia da presença, vai receber o Espírito Santo, vai receber azeite do céu, vai receber graça, vai receber autoridade, vai. Ei. Aleluia! Labanaias. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, eu creio. Aleluia! O negócio está estreitando. Já liberaram o aborto? Não. Existia leis, por exemplo, se a mulher fosse estuprada, ela pode abortar a criança. Ela pode. A lei civil brasileira dá esse direito. Se a mulher foi estuprada, ela pode abortar. Se a mulher estiver grávida e aquela gravidez for de risco, eles vão para a lei do mal menor. Então eles podem abortar a criança para salvar a vida da mãe, porque aquela mãe tem marido e pode ter mais filhos que vai precisar do cuidado delas. E se preferir salvar a criança,
a mãe morrer, como é que vai cuidar da criança? Então, o mal menor é abortar a criança. Louvado seja Deus. Mas só que eles autorizaram que depois de 6 meses ou até 5 meses, se eu não me engano, se a mulher que foi estuprada quiser, pode ir lá e fazer o aborto. Depois de 5 meses, segundo a ciência, depois de 5 meses, pode fazer uma cesariana e tirar a criança. Com a ajuda de aparelho, aquela criança já vive sem precisar mais do útero materno. Ela já consegue se manter viva sem aquele. Mas eles estão autorizando e estão dando ordem nos hospitais de São Paulo, não sei aonde. Se não fizer isso, os médicos não fizerem, corre o risco de ser preso se não abortar as crianças. Existe uma força diabólica por trás de tudo isso, porque não é da agora que Satanás quer matar as crianças. É desde lá do Egito, quando o faraó mandou matar as crianças. Quando Jesus nasceu, não foi diferente. O Herodes mandou matar as crianças. E nesses últimos dias, já liberaram na China, nos Estados Unidos e outros países a matar as crianças. Mas talvez você não saiba. Eu vou falar uma coisa aqui, claro. Ninguém vai falar isso, mas é algo que subentende-se. Existe, irmãos, aí uma elite global que tem muito dinheiro, aleluia, que eles precisam de alguns elementos que são tirados dos recém-nascidos para manter a sua jovialidade, para manter a sua beleza. Aí você não sabe, mas eles estão aprovando que é para matar a criança, que é para produzir esse elemento para os irmãos aí da terra. Mas há poder no sangue de Jesus. A igreja vai se levantar, porque a igreja sempre foi e sempre será a favor da vida. Vai pregar contra a morte e vai anunciar que Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra e tem todo o poder. Eu estou pregando sobre os dons, irmãos, e a igreja precisa despertar para buscar os dons de Deus. Glória a Deus.